Eu vou falar hoje rapidamente sobre a Lei Carolina Dickmann e outros crimes de internet, mais no enfoque do que é crime ou não em relação à internet. Beleza? Primeira coisa, quando a gente fala de crime na internet, a gente tem que lembrar que a internet já não é mais um mundo novo. A internet já não é mais uma situação separada da nossa vida. A internet é parte do que a gente faz hoje. Quando seu carro quebra hoje, o mecânico ele abre o capô, liga um notebook, um computadorzinho nele para ver onde está o problema. Isso é muito mais real e é muito mais parte do nosso dia a dia do que a gente pode imaginar. Existem alguns problemas conceituais que a gente tem que definir aqui e lidar, mas o principal ponto é o que é um crime informático, o que é um crime cometido através da internet. Alguém aqui acha que nunca cometeu um crime na internet? O que vocês acham? Alguém aqui nunca cometeu um crime pela internet? Ou um crime que envolve a internet? Que joga a primeira pedra. Por quê? Pela lei de direitos autorais, quem encaminha, distribui um conteúdo autoral protegido está cometendo uma violação, um crime, entre aspas. Então, cada vez que você recebe um PowerPoint e passa para uma outra pessoa, você, teoricamente, já está infringindo uma lei. Né? Existe um conflito de normas que a gente tem que aprender a lidar, mas que é sério. Isso sem falar daquele download que você faz de vídeos, músicas, né? Um programinha que você faz um trial por R$10 para depois decidir se compra ou não, e aí você acaba esquecendo de comprar, e essas coisas todas. Vamos lá. Essa aqui é a agenda. Vamos fazer uma distinção rápida entre os dois tipos de crime. Tem os crimes que são próprios da internet, e tem os crimes que eu pratico com auxílio de tecnologias. Beleza? Que tipo de crime que eu posso praticar com auxílio da tecnologia? Calúnia, difamação, estelionato, furto, espionagem industrial e tudo mais. Que tipo de crime eu pratico, que tipo de crime que existe só por causa da tecnologia? São os primeiros. Eu posso alterar um banco de dados, eu posso criar um perfil falso no Facebook, eu posso invadir o dispositivo. Agora vocês estão me ouvindo? Então tá bom, vou falar mais perto do microfone aqui. Então, eu tenho crimes próprios da tecnologia, que é, por exemplo, uma página falsa no Facebook, entrar num banco de dados, fazer uma alteração de um site específico, hackear uma página. E eu tenho crimes onde eu uso a tecnologia como um meio para cometer aquilo. O que é importante saber é que, independente de uma legislação específica, já existem conceitos e tipos penais que podem ser aplicados a qualquer crime que tenha como resultado uma ofensa ao patrimônio ou à própria honra subjetiva, além de outros casos. Né? Primeiro, separando, né, o que é importante falar, existe um princípio jurídico que fala que não existe crime sem lei anterior, e também que se alguma coisa que era considerada como criminosa deixar de ser considerada, aquelas pessoas que foram culpadas por isso serão inocentadas. Então, a partir do momento que algo que era criminoso deixa de ser, todo mundo que estava sendo processado ou condenado por aquilo está, entre aspas, liberado. Beleza? Aí vem o primeiro. Aqui são os tipos penais que a gente tem, já classificados. Então, os principais tipos penais que eu tenho é fraude, furto, chantagem, falsificação, apropriação indébita e roubo de identidade. No quadro seguinte, quem quiser esse material, depois é só me mandar um e-mail que eu passo, tá? Não precisa copiar. No quadro seguinte, eu coloquei os principais tipos penais que existem hoje e os artigos de lei correspondentes. Tá? Então, a gente já tem muita coisa que pode ser aplicada, com algumas dificuldades, mas que já estão em uso. Aí vem o primeiro problema. Lembra que eu falei que, se eu tiver uma lei posterior que diga que aquilo deixa de ser crime, todo mundo que tinha sido condenado passa a ser absolvido, está automaticamente absolvido? Vocês lembram disso? Como fica na prática? Agora que isso é uma lei nova, que fala que algumas coisas são crime, todo mundo que eu tentei condenar pela lei anterior, teoricamente, está livre. Certo? Então, a gente tem que fazer esse cuidado para saber se aquilo que a pessoa fazia antes era um crime que eu estava tentando jogar para um estelionato, para um furto, ou se era um crime propriamente dito que a lei atual abrangeu, e agora essa pessoa, por ter cometido esse crime antes da lei anterior, está inocentada. Bom, a lei Carolina Dickmann surgiu depois que as fotos dessa artista, dessa atriz, vazaram na internet. Isso foi em dezembro do ano passado, a lei tramitou de uma forma muito rápida, a partir de 2 de abril desse ano ela entrou em vigor, foi colocada com muito alarde na mídia, mas de fato ela não é uma lei boa. Por quê?
porque ela não aproveitou o que ela podia para tipificar efetivamente o que é um crime na área de informática. Se a gente olhar, essa lei ela é tão imprecisa e tão incongruente que dificilmente alguém vai ser condenado por causa dela. A primeira coisa que ela fala é invadir dispositivo informático. Quando eu falo invadir dispositivo informático, significa que eu estou mencionando um equipamento, um hardware. Eu teria que invadir um smartphone, eu teria que invadir um computador, eu teria que quebrar a senha de um servidor para estar nessa lei. Se eu quebrar só uma conta do Facebook, se eu tiver acesso só ao e-mail, eu não estou falando dessa lei especificamente porque eu não invadi todo o sistema. Além disso, ela fala que é crime, pois não é, eu tenho uma autorização que tem que ser expressa ou tácita, e aí ela é muito precisa em dizer o que é o tipo penal. Né? Lendo o tipo penal, a gente já consegue perceber as dificuldades disso. Então, invadir dispositivo informático alheio, conectado ou não à rede de computadores, mediante violação indevida de mecanismos de segurança, e com o fim de obter, adulterar ou destruir dados e informações sem autorização expressa ou tácita do titular, de dispositivo ou instalar vulnerabilidade para obter vantagem ilícita. Se eu tentar quebrar isso em partes menores, eu vou chegar num tipo penal, numa obrigação, em que sempre vai ter uma brecha para a pessoa escapar. Alguns outros especialistas têm falado que esse artigo tem mais de 100 tipos de falhas que permitiriam que pessoas que cometessem algum tipo de infração pudessem ser inocentadas por questões técnicas e judiciais. Outra coisa que se comenta muito é que a pena é muito baixa em relação ao tipo de delito potencial. Outros crimes já têm penas muito maiores do que essas. Né? Então, infelizmente, ainda compensa ser hacker, e infelizmente, se esse hacker for pego, a pena dele vai ser pequena se for comprovado que ele realmente é o autor. Aqui é a continuação da lei. Aqui fala de uma parte específica, que é para o caso de hacker também, se alguém tentar quebrar um serviço de telecomunicações públicas e conseguir isso, vai também ter uma pena, que acaba sendo maior. E o que a gente tem usado na prática, para os casos de Carolina Dickmann, quando a gente descobre isso, é o artigo 159 do Código Civil, que é pedir uma indenização ou tentar, de alguma forma, processá-lo civilmente, porque na esfera penal a gente não tem tido resultado. As dificuldades práticas que a gente tem hoje estão mais relacionadas não ao delito em si. Por quê? Basicamente, se alguém me xingar de forma direta, eu tive uma ofensa à minha honra. Se alguém tirar dinheiro da minha conta, seja por qualquer meio fraudulento, eu tive uma ofensa ao meu patrimônio. Mas, na prática, como é que eu atrelo aquele IP, como é que eu atrelo aquele sumiço do dinheiro a uma pessoa específica? É esse o caso, é por isso que a gente trouxe o Thiago, que vai falar da parte mais técnica, mas é isso que tem dado problema no tribunal. Esse caso aí, essa velhinha, ela é a vítima ou a ofensora? A gente teve um caso real de uma empresa em que, quando a gente conseguiu quebrar os IPs e chegar até a casa do real ofensor, era um SPID que estava registrado em nome de uma senhora de 86 anos. Então, como é que a gente podia dizer que essa senhora foi quem cometeu o crime e por que não essa senhora não poderia ter cometido esse crime? Essa é a dificuldade que a gente tem, maior dificuldade. Aqui está o meu e-mail. Quem quiser cópia da apresentação, tem mais material abaixo que fala de todos os crimes. Eu quis só fazer uma introdução rápida para apresentar o Thiago. Thiago é um especialista em segurança da informação, que vai falar da parte técnica, e é com ele que a gente trabalha muito mais para solucionar esse tipo de crime. Por quê? Quando alguém faz algum crime de internet, ele não deixa uma pista como a gente está acostumado a perceber, não tem uma evidência lógica. Tem um monte de códigos, tem informações que, sendo rastreadas, a gente tem um indício de que aquilo foi feito pela pessoa X. Mas não necessariamente essa pessoa X deixou o nome, RG e CPF dela para a gente poder ir lá e processar diretamente. Então, o trabalho do Thiago é juntar todas as evidências e criar um conceito jurídico que permita que a gente processe essa pessoa, dizendo que não poderia ter sido outra pessoa que cometeu aquilo, que não a ela. Os Estados Unidos têm tido muito problema depois daqueles filmes de CSI, desse tipo, porque várias pessoas que cometeram crimes deixaram de ser condenadas lá porque não tinha uma prova muito forte. Né? Então eles falam, poxa, mas se eu não encontrei sangue na cena do crime, se eu não vi uma foto dela, não foi essa pessoa que cometeu. Aqui a gente tem o mesmo problema. Por quê? Eu consigo dizer que a ofensa, que o furto saiu daquele endereço específico.
mas aquele endereço específico é um France Café, é um Starbucks que tem IP compartilhado, eu não consigo dizer quem daquela rede cometeu o crime em si. E aí, por isso, a gente tem usado o artigo 159 do Código Civil, que é pedir uma reparação civil ao invés de tentar ir para uma sanção criminal.